A paz do Senhor, é muito bom estar com todos vocês de todo o Brasil para mais um programa Voz Mulher. E que alegria poder compartilhar esse espaço com uma amiga, uma serva de Deus, que é a Camila Barros. Muito obrigada, Camila. Ela tem estado comigo no Voz Mulher e vai continuar. Então, eu e a Camila, daqui para frente, vamos estar levando o programa Voz Mulher, anunciando a palavra, compartilhando as experiências, compartilhando aqui o púlpito com pregadoras, com cantoras. É um momento muito especial em que nós encorajamos mulheres a usarem, a desenvolverem, a valorizarem os seus dons, tá certo? Este é o alvo desse programa. E, claro, juntos todos, acima de tudo, entrarmos na presença de Deus, porque Ele é o tesouro. Nós somos apenas o vaso, para que a glória da excelência seja dele e não de nós. Nós temos plena consciência disso. Nós estamos aqui para adorar, para honrar, para bendizer o nome do Senhor e ver os milagres que acontecem quando nós fazemos isso. Hoje vocês vão conhecer alguém que tem a música no DNA, Cláudia Nascimento. Eu digo isso porque ela é da família Nascimento. Não sei, o seu pai é irmão da Rose, do Matos, é isso mesmo? Isso. É irmão da Rose, do Marcelo. Quantos de vocês cantam? Ah, é do Marcelo. Pô, a gente gosta tanto da música dele. Quantos de vocês cantam na família, assim, já gravaram? Você tem noção? Olha, dos meus tios, praticamente todos. Tios e primos? Primos, alguns. E sobrinhos? Primos, Gisele, Michele, William, o Douglas, eu, só assim. Mas da família, assim, dos meus tios, praticamente todos. Só o meu pai, meu pai é mais compositor. Mas ele compõe? Compõe. Ele, inclusive, ele passou um hino para Chuí Cavalhais, A Vitória da Cidade, que é um hino que as pessoas até hoje é marcado esse hino, né? Mas praticamente toda a família, todos cantam. Que maravilha, que coisa linda. Ao mesmo tempo que é uma coisa linda, deve ser também, digamos assim, cada um... Deve haver uma expectativa, né? E claro que a gente sabe que todo mundo não vai ter o mesmo dom, o mesmo chamado. Então, de alguma forma, você tem que lidar um pouco com essa expectativa. Como é que foi para você, então, descobrir o seu dom e ter coragem, digamos assim, de dizer, bem, de repente, a minha tia é assim, ou a minha prima é assim, mas esse é o meu chamado, essa é a minha linha. Porque cada pessoa tem a sua linha. Foi difícil quebrar essa barreira, Cláudia? Olha, pastora... Assim, difícil, um pouco, né? Mas é como a pastora falou, cada um tem o seu diferencial, cada um... quando Deus me chamou para poder gravar, na verdade eu não queria, né? Porque a família, todo mundo acha que tem que gravar, aquilo tudo. Mas, desde pequenininha, eu sempre cantei na igreja, culto dominical... E meu avô sempre ensinou a gente a estar sempre cantando. Mas assim, para gravar mesmo, foi quando o Senhor me chamou. Deus falou comigo assim, olha, eu te escolhi para você louvar o meu nome, para levar a minha palavra através do louvor. Então, foi assim que eu descobri, foi assim. Deus falando comigo mesmo, no meu coração. Por isso que eu gravei. Esse é o primeiro CD? Não, esse é o terceiro. É o terceiro já? Isso. Nossa, então já realmente Deus já tem, não apenas te chamado, mas já confirmado o teu chamado. É verdade. Porque você tem duas filhas. Tenho. Né, enfim, e tem 3 CDs, que cada CD, o pessoal fala que cada CD é um filho também. É verdade. Eu tenho 2 filhas, uma tem 22... E a outra tem 19, em breve, daqui a pouco está casando, né? Aí vai ficar melhor para mim, Como é que é pastora. essa coisa, Cláudia? Exatamente, é até oportuno não só ter esse aspecto do ministério, do chamado, mas a gente sabe que para cumprir e desenvolver, levar o seu ministério adiante, como é que é isso como mãe, né, com filhos, adolescentes, jovens? Você está até aí aliviada, porque daqui a pouquinho você está mais livre. Continuar a usar os seus dons, a gente vê isso na vida do Matos, da Rose, de serem pessoas mais maduras, mas que continuam, digamos assim, realmente exercendo o ministério deles, tem continuado a ser frutífero. Como é que é ter esse ânimo, essa continuação? Olha, na verdade, pastor, eu sempre peço a Deus para me dar força, né? Porque a gente tem filhas principalmente, né? Que já estão namorando e daqui a pouco está noivando. Então, a gente tem um ministério, viaja. Mas você tem que estar sempre equilibrando. Eu tenho que estar sempre, isso. Inclusive, eu até viajei esses dias para Recife, fiquei 10 dias lá.
E assim, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de ficar muito tempo fora de casa. Eu fico no máximo 2 dias, no máximo 3, nunca fiquei 10. Entendi. Então foi uma experiência... Então realmente você é bem cuidadosa, você eu até falo assim, eu queria ser menos, mas eu não consigo ser. Eu sou uma mãe muito zelosa, eu assim, me preocupo muito com a vida espiritual também das minhas filhas. Eu estou sempre instruindo, falando, olha, sem Jesus nós não somos nada, entendeu? Porque o mundo está aí mesmo para oferecer coisas que não devem, mas eu estou sempre instruindo. E essa experiência que eu tive no Recife, eu falo para você, foi uma experiência muito tremenda, muito mesmo. Porque eu estava ali fazendo a obra e pedindo a Deus graça. E Deus tem me dado para conciliar tudo. Casa, filho, esposo, tudo. E guardar cada um deles também. Isso. Bem, já vocês vão ser abençoados aí pelo ministério da Cláudia Nascimento. E já os contatos dela, para quem queira convidar, você já pode se preparar para anotar da tela, mas também vai estar no nosso site. Se você não conseguir pegar, é só entrar no site da Boas Novas, www.boasnovas.tv, e lá na página do Voz Mulher você vai encontrar todos os contatos. Deixa eu aproveitar logo e dizer que também no nosso site você pode se tornar um semeador, uma semeadora. A Boas Novas, o programa Voz Mulher, estão hoje no ar porque pessoas semeiam, porque pessoas mensalmente tiram uma quantia. R$1 por dia, que representa R$30 por mês, que seja, ou mais se você puder, ou menos se você não puder dar 30, contanto que você contribua. E nós temos, assim, milhares de pessoas em todo o Brasil que ao longo desses anos, são 20 anos da Boas Novas, essa é a nossa história. E nós convidamos você a se juntar a nós e escrevermos juntos essa história, manter a Boas Novas no ar. Nós tivemos uma grande vitória agora, Cláudia, no mês de abril. A Boas Novas entrou no ar em Brasília, Distrito Federal. É um grande avanço. Nós ainda temos umas 3 capitais onde precisamos entrar com a Boas Novas, e uma delas, agora temos, eram 5, eu acho, agora são só 4 que restam, porque entramos em Brasília. Ou seja, o poder onde os poderosos do Brasil estão toda semana ali, está a Boas Novas levando a mensagem de mensagem 24 horas. Então, não é apenas, graças a Deus por aqueles que podem colocar até em outras TVs algumas horas de programação por dia, mas a Boas Novas está ali 24 horas, de modo que em qualquer momento que uma pessoa precise ouvir a palavra, ela tem acesso. E para nós mantermos esse projeto missionário só com milhares de pessoas se juntando. Então, eu orei ao Senhor hoje e eu espero que nesse momento Ele esteja tocando no seu coração e que você seja sensível ao toque do Espírito, tá certo? E se junte a nós nesta linda caminhada que é a história da Boas Novas. Nós vamos agora não dar um giro pelo Brasil, nós vamos dar um giro pelo mundo, porque nós vamos ver um pouco o que está acontecendo com a igreja perseguida. Daí a gente volta com o nosso culto. Ir à igreja, orar, cantar, ler a Bíblia ou simplesmente ouvir a pregação da palavra. Ações como essas são comuns nos cultos evangélicos, mas também são um sonho para muitos cristãos que não podem sequer ter uma Bíblia. Como no Brasil existe a liberdade religiosa, muita gente é levada a pensar que no mundo todo também acontece assim. Mas a realidade é que mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, presos e até executados em mais de 50 países por todo o mundo, como é o caso da Coreia do Norte. Dos 400 mil cristãos que existem lá, 135 foram presos e são torturados nesse exato momento. O Ministério Portas Abertas, que trabalha no suporte à igreja perseguida, identificou e classificou o nível de perseguição aos cristãos. Olhando no mapa, são países onde existe pobreza extrema, guerras constantes e altos índices de prostituição e suicídio. Países que precisam de Jesus. A história da igreja primitiva é pontuada por mártires, pessoas que perderam a vida por não negar a sua fé. Hoje, 2/3 da população mundial vive em países onde há alto índice de restrições religiosas. Mas em meio às limitações, a Igreja do Senhor tem avançado. O Evangelho de Cristo já foi pregado em todos os países.
A Portas Abertas atua em diferentes lugares do mundo onde a igreja é perseguida. Isso é em mais de 50 países, inclusive perto do Brasil, Colômbia, Cuba, no sul do México. A igreja é perseguida nesses lugares, ou seja, está bem pertinho, só que infelizmente só 0,04% da igreja brasileira sabe que existe uma igreja perseguida. Boa parte dos nossos projetos hoje se concentram no Oriente Médio. Dos 50 países que mais perseguem a igreja, 37 são países predominantemente muçulmanos. Então o extremismo islâmico é uma das principais fontes de perseguição no mundo hoje. Então é nosso dever ir até esses irmãos para que eles saibam que eles não estão sozinhos. Há um grande desafio que nós temos de não apenas nos fecharmos em nós mesmos, né? A gente vive como se todo mundo no mundo vivesse igual a gente, mas isso é muito diferente na maioria dos países, hoje especialmente dos países que estão sendo países, se bem que nós ainda somos também um país em desenvolvimento, mas os países do terceiro mundo, muitos deles, inclusive também com todo respeito, mas a gente sabe que onde realmente a religião muçulmana predomina, há restrição, sim, à liberdade religiosa de outros cultos. E dessa forma, nós temos a igreja perseguida. Então, nós não podemos esquecer de orar por eles. Vamos hoje, então, ao começar esse culto, lembrar também de orar por homens e mulheres que se encontram em locais onde a igreja não tem liberdade de culto. A gente não consegue nem imaginar isso, né, Cláudia? É verdade, pastor. Inclusive, o hino da APA que nós vamos cantar já, eu quero convidar você a cantar com a gente, que é o 370, é o Mais Grato a Ti. É um momento de nós sermos gratos. Passamos tantas lutas, mas a gente não sabe o que é sofrer. Entendeu? Onde você não pode nem ter a sua fé, eu não consigo nem imaginar isso. Pai, estamos na Tua presença e nesse dia queremos orar pela igreja perseguida, Pai. Meu Deus, fortalece a fé de homens, de mulheres, de crianças, de líderes, Senhor, que Te servem em situações extremas, situações de perseguição, situações muito difíceis, Senhor. Que possamos ser mais gratos a Ti, Senhor. Que possamos não murmurar, não reclamar como tantas vezes fazemos por tantas coisas, quando na verdade somos tão abençoados, somos tão livres, Senhor. Temos total liberdade de estar na Tua presença, de ir e vir à Tua casa, Senhor, de professar a fé, Senhor. Oh, meu Deus, fala conosco nesse programa. Nós queremos ouvir a Tua voz. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, Senhor. E enquanto nós Te adoramos, Senhor, enquanto ouvimos a Tua palavra, Senhor, oh, Deus, estende a Tua mão, operando sinais e maravilhas, curas, libertação e salvação, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Ela tem a voz bem grave, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade e a fé. Aleluia, Jesus. Gozo celeste com
salvação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue, no qual posso ver vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Depois a gente vê, eu acho que essa matéria da Igreja Perseguida, ela colocou uma perspectiva excelente para nós cantarmos esse hino. Em tantas coisas nós temos que ser gratos, muito mais gratos do que somos. Mas quando a gente entende, de alguma forma nós levantamos os nossos olhos e não ficamos só olhando para nós mesmos, é que nós percebemos realmente o quanto nós temos que ser gratos. Vem para cá, minha linda, já já você vai continuar a ministrar em oração, enquanto eu compartilho aqui necessidades e pedidos de oração, enfim, que pessoas ligam aqui para o nosso programa Voz Mulher, e é sempre muito bom ter a participação de cada um de vocês que está em casa. O contato está sempre aí na nossa tela, através do Twitter, através do Facebook. Tem tantas formas de vocês fazerem contatos com a gente. E nós temos alegria não só de orar aqui na Boas Novas, orar no programa. Às vezes nem conseguimos ler todos os pedidos, mas oramos por todos. Nós enviamos também eles a grupos de oração, o Círculo de Oração aí pelo Brasil. Em Belém, o Círculo de Oração, a Missão com Mulheres, ora. Nós temos uma sala de oração onde oramos pelos pedidos de oração que são enviados aqui para Boas Novas. Peço oração por mim, Jaqueline Caldeira Rodrigues, pelos meus filhos Vinícius e Maria Fernanda, e pelo meu marido Sérgio. É a Jaqueline, a própria Jaqueline, que faz esse pedido de oração. Peço oração por Gina e família, pois ela perdeu seu esposo recentemente, está com o psicológico abalado e tem 2 filhas. Ela precisa muito de oração. É a Lídia, que pede oração, né, por sua amiga, e ela é aqui do Rio de Janeiro. Peço oração por Rafael, por uma porta de emprego. É a Adriana Macedo que manda a mensagem para a gente fazendo o pedido de oração. A paz para todos vocês da Boas Novas. Gostaria de pedir oração por uma jovem que está com lúpus. Lúpus é uma doença muito séria. Ela só tem 19 anos e clama que Jesus a cure, pois para os médicos não há cura. Já escrevi para o Voz Mulher dando testemunho de cura da minha filha Natasha. Cura essa que os médicos não acreditavam.
Eu sei que da mesma forma Deus cuidará dessa jovem, pois Ele é o médico dos médicos. Agradeço a todos vocês pela oração que farão por ela. Um grande abraço. É a Cláudia Tiengo, de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ela não apenas faz um pedido, mas ela compartilha um testemunho. Coisa gostosa, não é verdade? Um testemunho que edifica a minha fé e a tua também, de que nós servimos um Deus que ouve e que responde à oração. Estou prestes a me batizar, tenho que deixar de usar muitas coisas que uso. Será que Deus me castigará por causa disso ou pelos meus pecados, pelos quais peço perdão todos os dias? Já me disseram que não posso usar maquiagem, calça comprida, pois Deus não aprova. Me ajudem nessa questão, obrigada. Adriana, na verdade, essas duas questões que você mencionou, elas têm dois desdobramentos. Primeiro, o desdobramento da decência. A gente sempre tem que usar aquilo que é decente, independente de ser calça, de ser saia, de ser um vestido, de ser uma blusa. A blusa pode ser, um vestido pode até ser um vestidão e ser indecente. Como ele pode ser um vestido bem grandão e ser bem decente, bem adequado. Então, a primeira atenção que nós temos que ter é em sermos mulheres decentes, tá? Mulheres modestas, conforme a Bíblia nos ensina. O outro lado tem um lado mais ligado ao uso de costumes, que tem uma questão até cultural envolvida. E há igrejas que realmente colocam até uma restrição mesmo e orientam suas membros de modo que elas tenham até um código de vestimenta mais cuidadoso e outras. Então, eu acho que você tem que estar na presença do Senhor e entender que você tem que ter alegria e liberdade, tá certo? Não creio que alguém vá para o inferno por causa disso. Agora, se você elegeu se congregar, pertencer a uma igreja onde essas regras, essas indicações são ensinadas e são colocadas, então, em respeito a elas, daí sim, mas não por medo de ir para o inferno, não é por aí não, porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós não somos salvos pela roupa que nós usamos, não. A roupa que nós usamos, ela reflete, com certeza, o relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. Mas não é a roupa que salva alguém, não. Quem salva, senão a gente está invalidando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem nos salva é o sangue de Jesus. E aí, onde nós vamos nos congregar, onde nós vamos adorar a Deus, daí sim poderá haver diferentes usos e costumes que nós fazemos bem, com certeza, em acompanhar, em guardar, né, dentro daquilo, obviamente, que é sensato e equilibrado. Vamos lá, minha amiga, está pronto para ministrar? Vem mais aqui, pertinho de mim, bem aqui, isso aí, maravilha. Cante para a gente e olha só, todo mundo participando, cada pedido de oração, cada pessoa que participa do programa, alguém vai levar o CD da Cláudia, o CD vai para algum lugar do Brasil. Isso. É contigo, querida. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que você se encontre em aflição, mesmo que a cruz esteja tão pesada de levar, louve, mesmo que você se encontre abatido, mesmo que seu coração esteja ferido, tenha sempre em sua boca o hino de louvor, de louvor. Louve, saiba que o Senhor está contigo em todo o tempo. Que Ele não te deixa um só momento. Saiba que Ele não virou as costas, não te abandonou. Louve, através do teu louvor Deus vai te dar vitória. Não murmure, ergue a sua voz e cante glória.
Obrigada, Cláudia. Deus te abençoe. Já já você volta ministrando louvor. Eu quero que você hoje medite comigo num texto que é até um texto bem conhecido da Palavra de Deus. Ele é um texto muito lindo. Ele é um texto poético, mas ele contém profundas verdades que nós precisamos internalizar, guardar no nosso coração, guardar na nossa mente, guardar na nossa alma, porque nos momentos difíceis, as coisas que não foram bem guardadas, a gente não vai encontrar. Mas quando nós guardamos, quando nós temos algo ali e as dificuldades vêm, os amigos vão, a gente perde o chão, igual diz a expressão, tantas coisas acontecem, mas aquelas coisas que foram ali bem guardadas, elas estão ali para nos ancorar e nos segurar. E um desses textos que eu amo da Palavra de Deus, ele se encontra em 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso 7. Ele diz assim, eu até citei ele hoje na abertura do programa: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. O vaso de barro não é tão usado hoje. O vaso de barro era um utensílio muito usado na época em que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ainda hoje é verdade nos interiores, em muitos lugares do Brasil, e até hoje numa decoração mais charmosa, a gente vê um vaso de barro, ou efetivamente ele é usado como uma moringa, né? Ou seja, com a tampinha para guardar a água de modo que ela permaneça fresquinha e ali ela não seja contaminada. É um utensílio muito útil até ainda hoje, mas naquela época ele era indispensável. Não havia o vidro, a cerâmica, o plástico, que são os utensílios que nós usamos hoje, né, em larga e enorme escala, poluindo até a natureza. O vaso de barro era o que eles usavam naquela época, inclusive para guardar as coisas, não apenas os mantimentos, mas guardar as suas coisas. Um vaso podia ser quadrado, podia ser longo, podia ser redondo. Até uma urna funerária para enterrar alguém era um vaso. Os índios ainda hoje, muitas vezes, usam e têm esse costume. E no tempo de Paulo, então, tudo era guardado. Um cofre, uma joia, um dinheiro, tudo era guardado em algum tipo de vaso de barro. Mas nós sabemos também que o barro, ele quebra. Ele não é forte como o ferro, como o aço, ele é frágil. Ele é útil, ele é barato, mas ele é frágil. E aqui, na verdade, Paulo está fazendo um paralelo, uma comparação que ajudassem as pessoas a entenderem que Deus é o tesouro e que nós somos como vasos de barro. Tem muitas coisas aí que nós podemos entender rapidamente. Duas são absolutamente óbvias. Primeiramente, nós não somos o tesouro, Ele é o tesouro. E como, da mesma forma que o vaso era usado para guardar as coisas dentro, nós fomos feitos para receber dentro de nós, guardar a presença de Deus. Deus não habita em casa, Ele habitava antes, mas o texto, o centro, a mensagem principal de Atos dos Apóstolos é que hoje Deus já não habita mais em casas feitas por mãos, mas Ele habita nos corações, nas mentes, nas pessoas. Ele é o tesouro e nós somos o vaso. Nós somos um vaso frágil, é verdade, como o barro. O barro quebra, nós quebramos, nós desanimamos, nós cansamos, nós passamos até por situações. O vaso, inclusive Jeremias, também faz uma alegoria muito interessante nesse sentido, o profeta Jeremias, em que uma das visões que ele teve, Deus o levou, na verdade, não foi uma visão, Deus queria falar com ele e mandou ele descer para onde o oleiro trabalhava. Seria o equivalente hoje a dizer assim, olha, vai lá naquela fábrica de louça que eu quero falar contigo. E ele viu que naquela época a louça, o oleiro colocava o barro
em cima ali da área de trabalho dele, que geralmente era uma área que era ligada, naquela época certamente, era movimentada com seus pés. E à medida que ele movimentava os pés, aquela mesinha girava e ele ia moldando ali o barro. E às vezes uma imperfeição que havia no barro fazia com que aquele barro se quebrasse. Ou já depois de pronto ele descobria que aquele vaso estava com defeito e aquele vaso era quebrado, mas aqueles cacos, aquele barro, ele era reaproveitado. Ainda hoje no interior do Pará, onde tem muita cerâmica marajoara, se faz isso. Se guarda, quando quer, vai guardando, depois aquilo lá é reidratado e Deus trabalha da mesma forma. Mas duas coisas nós temos que primeiramente entender. O tesouro, duas ou três, o tesouro é Ele. Número 2, nós somos um vaso. E uma das coisas para a qual Deus nos fez é para que nós abrigássemos em nós, na nossa vida, todos nós. Não é só quem quer ser religioso, não é só quem quer seguir vida religiosa, quer ser um pastor, quer ser um padre. Na minha família ele quis seguir. Não, essa palavra não tem nada a ver com isso. Tem a ver com todo ser humano. Você foi feito para adorar a Deus. Você foi feito para ter a companhia de Deus. Você foi feito para ter a presença de Deus na sua vida. Ele é o tesouro. Você acha que tantas riquezas, tantas coisas que você poderia correr atrás, mas o maior tesouro que você pode ter na sua vida é a presença de Deus. E esse texto de Paulo, ele é lindo, porque ele fala que ele, Deus, Cristo, enfim, o seu Filho, Ele é o tesouro e nós somos o vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E você fala, Rebeca, que coisa linda, legal, né? Mas a história não termina aí. Por que é tão importante, primeiramente, nós entendermos a nossa limitação? Entendemos que nós somos um vaso de barro. Não, Rebeca, eu sou um vaso de porcelana, eu sou um vaso de inox, eu tenho dinheiro. Amiga, todos nós, todas nós, somos, na presença de Deus, meros vasos de barro. E todos nós, a maior riqueza que nós podemos ter é a presença de Deus na nossa vida. Que bom que possamos ter outras riquezas e como elas são importantes para a nossa vida. Ter o amor, ter a paz, ter a família, são tesouros. Ter oportunidade de estudar e ter conteúdo acadêmico, poxa, como isso enriquece, como ajuda, como quem sabe nos torna úteis para a sociedade, ou pelo menos essa devia ser a intenção em que vivemos. Como o recurso financeiro pode nos dar uma vida mais confortável, temos um bom carro, temos uma boa casa, podemos vestir roupas boas, cuidar melhor da nossa saúde, mas esse não é o maior tesouro. E a gente vê hoje projetado para nós os tesouros da vida e, na maioria do tempo, Deus completamente esquecido e até excluído dessa história, quando Ele é o tesouro. Eu sou o tesouro, vós sois vasos de barro. E entender isso faz toda a diferença para a nossa vida. O contexto, o local onde esse texto está escrito, ele traz alguns versos que são muito interessantes. E eles se aplicam a todos os seres humanos em algum momento da sua vida. Na verdade, a maioria de nós se aplica na maioria do tempo da nossa vida. Paulo, então, como grande escritor, filósofo, ensinador que era, passa a lidar com as tribulações, com as perseguições, com as coisas que nos deixam abatidos e perplexos da nossa vida, para as quais, muitas vezes, dinheiro não tem solução alguma. Preparo acadêmico pode até amenizar, mas não resolve. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas com as famílias completamente arrebentadas. E são pessoas bem preparadas academicamente, financeiramente estáveis ou até muito bem aquinhoadas, mas isso não é garantia. A questão
é que nós só vamos encontrar o ponto de equilíbrio na nossa vida quando nós entendemos que Ele é o tesouro e nós somos o vaso. Quando nós entendemos, nós podemos desfrutar desses textos que eu acho lindo. E eu vou lê-los agora, são 3. Paulo diz assim: em tudo, não é em algumas coisas não. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz em tudo, e é verdade. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você está angustiada? Se você está completamente angustiada, arrasada, alguma coisa está errada. Porque se Cristo é o tesouro na sua vida, você pode até estar atribulada, mas você não vai dar lugar para a angústia no seu coração, não. A angústia não vai reinar no seu coração, não. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, diz Paulo. Poxa, que segredo é esse, Rebeca? É Ele ser o tesouro. Perplexos, porém não desanimados. Olha só, você tem o direito, e às vezes, meu amigo, não tem outra... Recentemente eu passei por uma situação que eu fiquei perplexa, eu estou perplexa até agora. Mas eu não estou desanimada, não. Perplexa por quê? Porque eu não entendo. Mas quem disse que eu tenho que entender tudo? Sobretudo quando Ele é o tesouro e eu sou apenas o vaso. Eu descanso nele. Quer ver um texto muito interessante que nos mostra um grande personagem da Bíblia? Um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus disse. Está aqui um homem segundo o meu coração, que foi o rei Davi. Ele foi grandemente atribulado, ele foi grandemente perseguido. E há salmos, por exemplo, se você pega, tem 3 salmos seguidos um do outro, o 54, o 55 e o 56. E eles, todos 3 tratam das lamúrias, do choro, da oração de Davi nesses momentos difíceis da vida dele. E eles descrevem momentos diferentes. Por exemplo, o Salmo 54 é o momento em que ele estava fugindo de Saul. Deus já tinha escolhido Davi para ser, já tinha ungido ele como rei de Israel. Mas Saul permaneceu rei. E você fala, mas como assim? O tempo de Deus estava se completando. E Davi foi duramente perseguido para a sua vida. Queriam matar, acabar com Davi. E num desses momentos, ele desesperado falou, Deus, me salva pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder. Escuta a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca. Ele praticamente repete as mesmas palavras no Salmo 55, que em outro momento, aqui não diz qual é o momento, mas pelo contexto do Salmo, parece ser aquele momento em que ele corria do seu filho Absalão. Que coisa triste, que coisa difícil. Um pai querer sofrer, digamos assim, ser destronado pelo seu próprio filho. E isso remete, inclusive, ao conforto, quem sabe, que você esteja precisando nesse momento. Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus como Davi. Mas Davi, com toda a grandeza dele, teve enormes dificuldades para criar os seus filhos. E eles tiveram problemas muito sérios. Quem sabe algum filho teu esteja passando um problema muito sério. Você até se envergonha disso. Mas a humanidade de Davi, essa fraqueza que ele não esconde, a Bíblia também não esconde, nos mostra como nós somos vasos de barro. Como eu sou e como você é também. E como nós precisamos mais do que nunca, desesperadamente, de Deus. O Salmo 55, ele diz assim, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas do meu clamor, atende-me, responde-me, ando perplexo. Sinto-me perplexo, Davi diz, na minha angústia, na minha queixa. E ando perturbado por causa do clamor dos meus inimigos, da opressão dos injustos, que lançam sobre mim iniquidade, querem acabar com a minha vida. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria como uma pomba e me esconderia lá no deserto da tempestade, dos problemas. A gente vê que ele está perplexo, ele está sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que nós podemos sim ficar perplexos, mas não desanimados. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados.
perseguidos. A perseguição, ela tem uma característica interessante. Quando alguém é perseguido, via de regra, a gente conjectura e conclui que ela está sendo perseguida porque ela fez algo errado. E muitas vezes isso é verdade. Alguém pega, comete um crime, por exemplo, e ele passa a ser perseguido pela justiça, né? E ele começa a fugir como um foragido, né? E daí as pessoas... Mas nem toda vez que uma pessoa está sendo perseguida foi porque ela fez algo de errado, não. Porque há várias questões que levam à perseguição. Uma delas, inclusive, é exatamente ela estar fazendo aquilo que é certo. É exatamente ela está fazendo... A Bíblia, nas bem-aventuranças está escrito: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque eles serão a Deus. Só pelo fato, nós vivemos num tempo hoje, aliás, na humanidade sempre foi assim, no tempo de Jesus foi assim, tanto que ele falou. Mas hoje continua sendo verdade. A gente é perseguido mais pelo aquilo que a gente faz de certo do que a gente faz de errado. Se a gente defende aquilo que é certo, aquilo que é justo, a gente é perseguido. Muitas das perseguições, a maioria das perseguições que Davi sofreu, foram porque ele estava cumprindo o desígnio de Deus, lutando por aquilo que era o chamado para a vida dele. Ele fora ungido e Saul percebeu e começou a persegui-lo. E ele falou: Senhor, eu não aguento mais ser perseguido, Senhor, tem misericórdia. Eu queria ser igual uma pomba, ele não queria mais ser ele, não queria a vida dele. Quem sabe você tem dito a mesma coisa: eu não aguento mais essa vida. Quem me dera que eu pudesse voar e sumir daqui. Davi teve esse mesmo sentimento. Mas como é que Davi venceu? Sabe qual é o segredo? Ele entendeu que ele era o vaso e que Deus é o tesouro. Somos perseguidos, porém não desamparados. Deus não nos desampara. Pode quem estiver poderosos, grandes, às vezes a perseguição é dentro da própria família. E nesse Salmo 55, Davi trata disso. Por isso que eu percebo que provavelmente é a situação em que o filho dele, ele escreve assim: dia e noite gritam nas muralhas da cidade. Ele escreve no verso 12: com efeito, não é o inimigo que me afronta, não é Satanás, não são os incrédulos, não. Se o fosse, eu suportaria. Não é o que me odeia, aquele que se exalta contra mim, pois eu me esconderia dessa pessoa. Mas és tu, meu igual, meu companheiro, meu guia. Ele não estava sendo perseguido pelos inimigos, era fogo amigo. Ele fala: meu igual, meu companheiro, meu guia. É você que está me perseguindo. É arrasador, é muito difícil. No entanto, apesar dessa perseguição, ele não se sentia desamparado. Tanto que no final ele escreve assim: eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos. Confia os teus cuidados. Ele termina dando esse conselho para mim e para você. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele se manteve firme em entender que Deus era o tesouro e que ele não era nada. Amados, enquanto nós acharmos que nós somos alguma coisa, Deus, o que tu pensa? Eu sou teu... Irmãos, nós não somos nada. Nós somos apenas vasos de barro. E quando nós nos colocamos no nosso lugar, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós dizemos: não, Senhor, eu confio em Ti, por mais que eu esteja perplexo, por mais que eu não entenda tudo que está acontecendo, mas eu não vou desanimar. Mesmo perseguido, eu sei, eu sinto, eu vejo que eu não estou desamparado, abatido, mas não destruído. E isso, meu amigo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso só é possível quando nós entendemos que Ele é o tesouro. Eu quero convidar você hoje, nesse momento, eu vou orar pelos pedidos de oração
E eu vou também orar por você. Quem sabe faz muito tempo que você abandonou Jesus como sendo o tesouro da sua vida. Você deu as costas. Ou o seu problema é tão grande, a traição que você passou no seu ministério, no seu casamento. As coisas que aconteceram foram tão ruins, tão difíceis, que a sua fé está fraca. E você está falando, não, mas Deus, eu confiei, mas... Não, querida, Ele é o tesouro. Pai, nós estamos orando nesse momento para que haja reconciliação contigo, para que aqueles que estão distantes de ti, Senhor, voltem para os teus caminhos, para que aqueles que ainda não te aceitaram, Jesus, não te convidaram para ser o tesouro, para ser o Senhor das suas vidas. Pai, faz esse milagre agora, entra nessa vida agora com perdão, que caiam as escamas dos olhos dessa pessoa e ela possa ver, Senhor, que Tu és o tesouro, Pai. E quando Tu és o tesouro, Senhor, nós podemos sim estar atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos até mesmo, mas nunca destruídos, nunca desamparados, desanimados ou angustiados, Senhor, porque quando Tu estás na nossa vida, Tu nos acompanhas, Tu nos proteges, Tu nos consolas, Senhor, Tu nos guarda. Senhor, trabalha na vida dessa mulher que agora chora, Senhor, a perda de alguém, está chorando pelo casamento que está em crise. Esse homem, Senhor, neste momento, Senhor, levanta essa pessoa, faz cumprir esta palavra na vida dela, ajuda ela a te colocar, a te receber, a te ter como tesouro da vida dela, para que cada uma dessas promessas, Senhor, possam se cumprir na vida dela, como elas se cumpriram na vida de Davi. Nós te glorificamos, Pai, pedimos por cada pedido de oração, cada pessoa que ora nesse momento, cada enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Lá no tanque de Betesda, um milagre aconteceu. Em meio à multidão de enfermos, havia um paralítico. Ele estava ali com sua fé firmada no Senhor, deitado em seu sofrimento, não desanimou. E Jesus lhe falou: levanta, toma tua cama e anda. Nunca desista, não. Há um vento veemente que se ele fez um cego enxergar,
opera mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome posse das promessas dessa palavra. Se Ele é o tesouro na sua vida, você fala, não, Senhor, eu não posso estar angustiada, eu não posso estar caída, eu não vou ficar, porque eu quero te colocar, e eu estou te colocando como tesouro na minha vida, e você vai tomar posse. Olha só, o seu CD vai para Cariacica, Espírito Santo, é a Rosicléia Almeida, que mandou e-mail participando do programa, vai receber o CD da Cláudia Nascimento. Coisa boa, né? Deus abençoe ela, né? Beleza. Com certeza ela vai ser abençoada. Com certeza. Tá bom, um grande abraço, a paz do Senhor a todos vocês. O encontro fica marcado. Próxima semana, o Voz Mulher está de volta. Até lá.